E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje eu estou fazendo aquela nossa aula de revisão, tá? E essa aulinha de revisão que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer ela mais rapidinha, tá? Então, vocês têm as aulas de 3 horas a aula lá gravadas. Aqui é mais uma revisão. Vamos ver tudo de novo, só que de uma forma mais rápida e mais enxuta, tá bom? Beleza? Provavelmente tenham 3 vídeos, tá? 3 vídeos curtinhos, cada um mais ou menos de 20 minutos, tá? Para a gente ter uma noção mais ou menos de quanto tempo vai ter, tá? Para não ficar um negócio muito pesado para vocês também, beleza? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui a nossa revisão, tá? Então vamos nessa. Bom, vamos começar com bactéria, tá? O que é uma bactéria? A bactéria é um ser unicelular, tá? Essa célula, ela tem uma característica mais simples, ou seja, uma célula um pouco menos complexa, que a gente chama de procarionte. Procarionte, tá? E esses procariontes, por que eles são denominados assim, né? Porque os procariontes, eles não possuem núcleo, tá? Mas isso não quer dizer que eles não tenham material genético. O que isso significa? Que não possuem membrana circundando seu material genético. Ou seja, esse material genético ele está livre no citoplasma. Livre no citoplasma. Tá? Ou seja, uma célula procarionte ela vai ter a sua membrana separando o meio interno e externo e o DNA, ó, ele está solto no citoplasma. É diferente de uma célula eucarionte em que nós vamos ter a membrana e vamos ter a membrana do núcleo e aqui dentro então a gente encontra o nosso DNA, tá? As nossas células são desse tipo aqui, ó, eucarionte, tá? Além disso, as células procariontes também têm uma outra característica, que é o quê? Elas não possuem organelas. Então, o que a gente vai ter aqui? Todos os processos metabólicos dos procariontes ou vão ocorrer na membrana celular, ou vão ocorrer no meio externo, ou no meio interno. Tá? Só que normalmente no meio interno eles têm uma baixa efetividade. Ok? E aí mais para frente eu vou falar por que eles vão ter uma baixa efetividade, tá? Bom, vamos começar aqui, né, a dar uma olhada nessas partes mais específicas. Então, as bactérias, nós conseguimos encontrar várias formas de bactéria, tá? Mas as 3 principais, né, as predominantes, são essas daqui. Então, nós encontramos bactérias esféricas, tá? Que nós denominamos de cocos. Bactérias cilíndricas, que nós denominamos de bacilos. E bactérias espiraladas, que nós denominamos de espirilos ou espiraladas mesmo, tá? Mas algumas dessas células, elas podem, né, ser encontradas em arranjos ou conjuntos, tá? O que são esses arranjos? São quando as células filhas de uma
divisão celular se mantém unidas, tá? Isso não quer dizer que as duas juntas vão formar um ser vivo. Não, cada uma dessas bactérias, dessas células, vão ser um ser vivo. Elas só estão ali em conjunto, né? Como se fosse uma comunidade, tá? Por que então, ó? Quando uma bactéria ela vai se dividir, ela faz aquele esqueminha de se dividir no meio, bonitinha. E, às vezes, elas, apesar de formarem duas células novas sem uma comunicação, tá? Elas permanecem lado a lado, unidinhas, ok? E esses arranjos, eles ocorrem normalmente com os cocos e com os bacilos, ok? Nos cocos, o que a gente vai ter aqui? Então, nós podemos encontrar, por exemplo, diplococos, que são duplinhas de coco juntas, tá? Diplococos. Podemos encontrar também os cocos alinhados, né, unidos numa linha, tá? Então, várias bolinhas uma do lado da outra, que são os estreptococos. Estreptococos, tá? Além disso, algumas outras espécies podem se organizar de forma que vão lembrar um cacho, tá? Um cacho de uva. Esse tipo de organização a gente chama de estafilococo. Beleza? E existem outras duas que não são tão comuns, que são as tétrades, ou seja, 4 cocos juntos, tétrades, sendo 2 sobre 2, né? Então vai acabar formando um quadradinho, tá? Com 4 bolinhas. E as sarcinas, que são 8 bactérias juntas, né? Como se fosse duas tétrades, uma atrás da outra, tá? Então, é meio dificinho da gente desenhar aqui, tá? Até porque o computador não ajuda muito. Então, aqui é uma sarcina, tá? Essa característica ela é tão importante que às vezes a gente utiliza ela para identificar grupos de bactérias. Então, essa identificação desses grupos é o que a gente chama de identificação taxonômica. Taxonômica. Que a gente conhece como gênero e espécie, tá? Então, a gente não pode confundir o nome taxonômico, por exemplo, de Streptococcus, tá? Escrito em latim, que a gente sempre vai sublinhar, tá? Então, isso aqui é um nome científico. Ele vai ser diferente do estreptococo, que é escrito em português. Quando está escrito em português, a gente está se referindo à forma da bactéria, e quando está em latim, a gente está se referindo ao gênero, ou seja, a classificação taxonômica. Beleza? Os bacilos, eles têm uma quantidade, uma variabilidade de formas, né, de arranjos bem menor. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, os bacilos na forma de diplobacilos, né? Então, diplobacilos. Esses diplobacilos, eles estão unidos pela ponta, né? Pela extremidade menor, tá? Por quê? Por causa do esquema da divisão. Quando a gente divide um bacilo, é mais fácil dividir ele no eixo menor. Então, o que vai acontecer? Ó, ele vai dobrar no meinho, tá? Então, ele acaba dobrando no meinho e aí ele vai dar origem a 2 bacilos, né, que estão relacionados pela ponta menor, tá?
A gente também pode encontrar o Streptobacilo, então que a gente vai ter ali 3 ou mais bacilos unidos, tá? Streptobacilo. Tá? E a gente tem uma terceira forma, que é a forma de paliçada. A forma de paliçada, os bacilos eles estão lado a lado pela face maior deles, tá? Então, paliçada. Por que eles estão lado a lado na face maior? Quando eles se dividem, ele vai girar. Então, quando ele gira, acaba dando origem à paliçada. Ok? A nossa estrutura bacteriana, então, né, a nossa bactéria, ela vai ser um ser que tem as suas estruturas, né? E cada estrutura tem uma determinada função, ok? Então, vamos ver aqui algumas funções, tá? Dessas estruturas, ok? E então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Então, olha lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa célula ela vai ter uma membrana, tá? Essa membrana é que vai permitir a diferenciação do meio intracelular do meio extracelular, tá? O meio intracelular a gente chama de citoplasma. E é nesse meio que vão ocorrer algumas reações, como, por exemplo, produção de proteínas, alguns metabolismos mais leves, como, por exemplo, algumas transformações de açúcares, tá? Essa célula não vai fazer uma digestão aqui dentro, não vai usar enzimas muito potentes. Por quê? Porque senão ela acaba quebrando as próprias proteínas dela. Então, essas enzimas mais potentes, ela vai jogar para fora, tá? Por isso que o metabolismo normalmente dessas bactérias é feito na membrana ou do lado externo. E aí depois elas absorvem esse substrato que foi digerido, tá? Inserido aqui no citoplasma, a gente tem o quê? Ó, o cromossomo, que é o DNA, tá? Então, as bactérias, elas possuem um único cromossomo, tá? Único cromossomo, tá? Diferente do humano, né? O humano tem 46 cromossomos. Outra coisa que a gente vai achar dentro do citoplasma são os ribossomos, que são estruturas específicas para produção de proteína, tá? Além do cromossomo, do DNA, né, cromossomal, que tem as características básicas de cada célula, a gente encontra os plasmídios. Plasmídio é um DNA extracromossômico e ele vai dar uma característica de vantagem, tá? Vantagem. Ou seja, ele pode dar uma resistência a um antibiótico, por exemplo. Algo que não é normalmente codificado no DNA genômico, ou seja, no cromossomo, tá? Ok? Bom, além disso, a gente tem algumas outras estruturas que são bem importantes, como, por exemplo, as fímbrias ou pili, tá? Que elas vão ajudar na adesão da bactéria a alguma estrutura, tá? O flagelo, que ele pode ajudar na movimentação da bactéria, tá? E a cápsula ou camada mucosa, que pelo nome já diz, né? Ela é composta por muco, tá? Muco é basicamente uma glicoproteína, ou seja, uma proteína com açúcar, e ela vai ajudar também na adesão e vai servir de fonte de energia caso não tenha
energia no ambiente. E aí eu deixei por último a parede celular, que ela é muito importante, tá? Toda bactéria vai ter o quê? Parede celular, membrana, citoplasma, cromossomo e ribossomo, tá? As outras estruturas, elas podem ou não aparecer dependendo da espécie da bactéria, tá? E a parede celular, normalmente, a gente vai encontrar, na maioria das bactérias, dois tipos de parede, tá? Ou as bactérias vão ser gram-positivas ou gram-negativas. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que é o seguinte, as bactérias, elas vão ou ser gram-positivas, que tem uma estrutura proteica específica, ou gram-negativa, tá? Quem descobriu isso foi o Hans Christian Joachim Gram, por isso o Gram é escrito com letra maiúscula, porque é o sobrenome dele. E essa diferença está na composição química dessa parede, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Na parede gram-positiva, a gente vai ter ela sendo composta unicamente por peptídeo-glicano. O que é isso? É uma proteína, tá? Então, ela é proteína, ela é uma parede extremamente proteica. A gente pode encontrar algumas outras substâncias inseridas nessa parede, mas nada que seja assim muito relevante, tá? Já na gram-negativa, olha só, aqui está a membrana da bactéria, tá? E a parede é constituída por essas duas estruturas, ó. Peptídeo-glicano, de novo, né? Então, aquela proteína, tá? Mas a gente vai ter uma membrana externa também, tá legal? Então, isso aqui é toda a parede gram-negativa. Ou seja, nas gram-negativas, a gente vai encontrar dupla membrana. A membrana da célula e a membrana externa da parede, tá? E isso faz com que nós tenhamos uma bela diferença aqui para poder fazer a coloração. Ai, como assim uma bela diferença? Então, a técnica da coloração de Gram, tá, consiste na gente corar proteína, depois descorar aquela membrana externa da gram-negativa e corar a membrana externa novamente. Então, o que acontece? Ó? Primeira coisa, a gente joga o cristal violeta, tá? O cristal violeta, ele gosta de corar proteína, beleza? Só que ele acaba pegando no lipídio também, tá? Aí a gente vai jogar o Lugol, que vai ajudar a fixar. Então, ele fixa o cristal violeta na proteína, tá? Em seguida, a gente joga álcool acetona. O que é álcool acetona? Né? É um solvente que vai conseguir tirar o cristal violeta de dentro do lipídio, né? Da membrana externa da gram-negativa. E por fim, a gente cora as gram-negativas com a fucsina. E aí, então, temos o seguinte resultado. As gram-positivas, tá? Apresentando cor violeta, então aqui, ó, gram-positivas, e as gram-negativas apresentando uma cor fúcsia, né? Aquela cor rosa, tá? Ok? Mas, óbvio, a gente tem algumas paredes atípicas, tá? Como, por exemplo, a parede da Mycobacterium tuberculosis, né? Ou a maioria das Mycobacteriums, que são conhecidas como bacilo álcool ácido resistente. Por quê? Porque a composição é diferente. Então, a coloração de Gram não vai pegar nessa parede atípica, sendo que a gente precisa usar um outro tipo de coloração. Ok? Bom, aí a gente entra na parte de nutrição e crescimento bacteriano. Tá? O que é importante aqui em nutrição e crescimento bacteriano? É importante que a gente saiba que algumas características do ambiente podem interferir no crescimento de uma bactéria. Tá? Então,
nós temos, por exemplo, bactérias que são aeróbias, ou seja, elas só vão crescer na presença de oxigênio, tá? Então, se o ambiente não tiver oxigênio, ela não cresce. Nós temos bactérias que são anaeróbias, ou seja, elas não sobrevivem na presença do oxigênio. Então, se o meio tiver oxigênio, ela morre. Mas nós encontramos outras variações, que são as anaeróbias facultativas, ou seja, ela faz muito bem o seu metabolismo com oxigênio, mas se não tiver, ela também faz um outro metabolismo, tá? E consegue sobreviver sem oxigênio. Encontramos também as microaerófilas, que elas só vão sobreviver em baixa concentração de oxigênio, e as anaeróbias aerotolerantes, ou seja, elas não utilizam oxigênio, mas se tiverem na presença dele, ok, elas não vão morrer. Qual que é a diferença do anaeróbio facultativo e do anaeróbio aerotolerante? O anaeróbio facultativo, ele utiliza o oxigênio e ele muda o tipo de metabolismo para quando não tem oxigênio. O aerotolerante não. Ele não tem metabolismo que use oxigênio e aí então ele consegue tolerar a presença do oxigênio. Ele não vai usar, tá? Ok? E aí quando a gente coloca essas bactérias para crescerem em tubos de ensaio, é isso aqui que vai acontecer, ó. O aeróbio, ele só vai crescer na porção que tem mais oxigênio. O anaeróbio, ele vai crescer na porção que não tem oxigênio. O anaeróbio facultativo, ó, ele cresceu bem aonde tem oxigênio e aonde não tem tanto oxigênio, ok, ele cresceu, mas não é aquela coisa que você fala, nossa, como ele cresceu. O microaerófilo, ele deu predileção para a região que tem menos oxigênio e o aerotolerante cresce igual em toda a parte do meio de cultura, tá? Então, isso aqui onde as bactérias cresceram são os meios de cultura e esses meios de cultura, eles vão ajudar a nutrir as bactérias, ok? E aí que quando a gente tem esse crescimento da bactéria no meio de cultura, a gente vai encontrar a seguinte curva de crescimento. Então, olha lá. Quando uma bactéria ela cai no meio de cultura ou infecta algum organismo, ela sempre vai começar a sua fase, né, de vida na fase lag. O que é essa fase lag? Ela está se adaptando. Então, aqui a gente tem nenhum crescimento celular. Ou seja, a bactéria ela não está se dividindo, tá? Mas quando ela começa a fazer os seus processos metabólicos, ela entra na fase log. A fase log no gráfico é a subida do gráfico, tá? É um gráfico em forma de platô. Então, aqui na fase log, né, chama log por causa de logarítmica, tá? Porque o crescimento das bactérias é logarítmica. Então, na fase log, aqui a gente vai ter o crescimento bacteriano, tá? Ou seja, essas bactérias elas vão se multiplicar. Só que vai chegar num momento em que a quantidade de bactérias ela está numa quantidade aqui, essa quantidade de bactérias, ela estabiliza com a quantidade de nutrientes do meio, tá? Então, eu paro de ter aquele crescimento. A gente entra na fase estacionária, também conhecida como fase de platô, tá? Como aqui essa
quantidade de bactéria e quantidade de nutrientes está ali proporcional, aqui o número de novas bactérias é equivalente ao número de morte de bactérias, tá? Então, a mesma quantidade de bactérias que se multiplica é a mesma que morre. Então, a gente entra numa fase estacionária. Porém, esses nutrientes eles vão acabando, as bactérias vão produzindo substâncias tóxicas, e aí a gente entra na fase de morte celular ou declínio. Tá? E nessa fase de morte celular ou declínio, o número de bactérias mortas supera o número de divisões celulares. E o meio ele fica tão tóxico, tá? Por causa de resto de metabolismo e pela ausência de nutrientes, que acaba fazendo com que essa bactéria ela chegue na exaustão e morra. Beleza? Bom, pessoal, então aqui a gente acaba a parte da bacteriologia. Óbvio, tem coisa a menos? Tem coisa a menos. Aqui é só para a gente dar um en passant, tá? Vale ressaltar. Volta na aula que está gravada, tá no YouTube, tá lá para vocês e assistam também. Isso aqui é só para lembrar alguns pontos principais, não são todos, tá bom? Próximo vídeo, fungos, beleza? Até já já.